Olá, benditos! O capítulo 13 de Atos é um divisor de águas na história do cristianismo, pois marca o início oficial das missões transculturais organizadas. É o momento em que a igreja passa a conquistar o mundo. Este início fascinante é o nosso assunto de hoje. Vem comigo! Tudo começa com a transição do foco de Jerusalém para a Igreja de Antioquia, que se torna o grande centro missionário para o mundo. Um detalhe geográfico e cultural importante e que ajuda a entender a estratégia é que Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano. Era um caldeirão cultural perfeito para o nascimento das missões globais. Por ser um centro cosmopolita, Antioquia serviu como a rampa de lançamento para que o evangelho deixasse de ser um movimento local e passasse a circular pelas principais veias comerciais do mundo antigo. O relato destaca uma comunidade diversa, composta por líderes de diferentes origens étnicas e sociais, mostrando que o evangelho já rompeu barreiras culturais desde o início. Um desses líderes era Simão, chamado Níger. Como Níger significa negro ou preto, presume-se que ele era um africano da congregação de Antioquia e que possivelmente seja o mesmo Simeão que carregou a cruz de Jesus. Outro líder que merece destaque é Manaém, mencionado como tendo sido criado com Herodes Antipas. Isso é fascinante, pois mostra que a mensagem cristã havia penetrado até nos círculos da mais alta aristocracia romana e judaica, colocando lado a lado um aristocrata e homens de origem humilde na liderança espiritual. Além disso, é curioso ver que, embora Herodes e Manaém tenham crescido juntos, ambos trilharam caminhos muito diferentes. Um matou João Batista e presidiu sobre um dos julgamentos de Jesus antes da sua crucificação. E o outro se tornou um líder cristão da igreja em Antioquia. Enfim, enquanto esse grupo adora o Senhor e jejua, o Espírito Santo dá uma ordem direta para a separação de Barnabé e Saulo para uma obra específica, mostrando que a missão não nasce de um planejamento humano, mas de uma iniciativa divina confirmada pela igreja através da imposição de mãos. E assim, enviados pela igreja, Barnabé e Saulo partem acompanhados por João Marcos, filho de Maria, que tinha vindo com eles de Jerusalém, e vão para Chipre. Este é o início da primeira viagem missionária. Ao chegarem em Chipre, eles encontram um judeu chamado Bar Jesus, conhecido por Elimas. Elimas talvez fosse um título dado a ele, porque ele praticava magia. Além disso, ele também era um falso profeta. Ele ocupa uma posição de influência junto ao procônsul Sérgio Paulo. Um procônsul era um dos cargos de mais alto escalão na administração pública do Império Romano, uma espécie de governador. Barnabé e Saulo são chamados por Sérgio Paulo, que está interessado em ouvir a palavra de Deus, mas enfrentam resistência espiritual na figura de Elimas, o mágico, que tenta afastar o governador da fé. É nesse momento que Paulo assume o protagonismo da missão, demonstrando a autoridade do Espírito. Ele confronta o mago Bar Jesus, ou Elimas, e desmascara a sua natureza, chamando-o de filho do diabo e o acusa de perverter os caminhos do Senhor. Como um sinal profético de sua cegueira espiritual, Paulo declara que o mágico ficaria cego por um tempo, e isso ocorre de imediato. Elimas fica cego e dependente da ajuda de terceiros para caminhar. Ao presenciar esse evento extraordinário e o poder que acompanhava a mensagem, o procônsul Sérgio Paulo se converte, maravilhado, não apenas pelo milagre, mas pela eficácia da doutrina do Senhor que ele tinha acabado de conhecer.
Vale observar que no versículo 9, Saulo passa a ser mencionado por Lucas como Paulo. Desde o seu nascimento em Tarso, ele provavelmente possuía dois nomes, pois era uma prática comum entre judeus que tinham cidadania romana. Saulo ou Saul era o seu nome usado no ambiente da sinagoga e entre sua família. E Paulo ou Paulus era seu nome romano, usado para transitar legalmente no império. Saulo não muda de nome porque se converteu. Ele escolhe usar seu nome romano, Paulo, porque sua missão mudou de cenário. Para que o evangelho deixasse de ser um movimento local e ganhasse o mundo, ele precisa falar a língua do império e apresentar-se de uma forma que os gentios o compreendam. Eu quero chamar sua atenção também para o versículo 13. Observe a mudança na redação de Lucas. Antes, o texto costumava citar Barnabé e Saulo. A partir de agora, a expressão passa a ser Paulo e os que estavam com ele, e Paulo e Barnabé. Isso indica que após o evento com o procônsul em Chipre, Paulo assumiu definitivamente o papel de líder estratégico e principal porta-voz da missão. Nesse ínterim, o jovem João Marcos, que era assistente deles e primo de Barnabé, decide voltar para casa em Jerusalém, e a Bíblia não diz o motivo. Curiosamente, a história secular nos conta que a família do procônsul Sérgio Paulo tinha propriedades e influência na Galácia, o que pode explicar por que Paulo seguiu exatamente para aquela região logo em seguida. Ao chegar em Antioquia da Pisídia, Paulo tem uma oportunidade de falar dada pelos chefes da sinagoga, e ali ele entregou um dos seus sermões mais memoráveis. Este é o seu primeiro discurso registrado e funciona como um modelo de como ele apresentava a fé ao público judeu e aos tementes a Deus. Paulo traça toda a história de Israel para provar que Jesus é o cumprimento final de toda a trajetória do seu povo. Paulo remove a barreira da lei como o único meio de salvação e coloca a fé em Cristo ressuscitado como o único meio de acesso à verdadeira liberdade e ao perdão. Isso mostra como Paulo preparava o terreno intelectual e teológico para que uma nova comunidade surgisse, não baseada em rituais antigos, mas na pessoa viva de Jesus. Após o discurso de Paulo, as pessoas impactadas querem ouvir mais da palavra de Deus. Então, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reúne para ouvi-los. E como era de se esperar, isso gera inveja e oposição dos líderes judeus. Diante de tamanha rejeição, Paulo e Barnabé anunciam que, a partir daquele momento, focariam sua missão nos gentios, cumprindo o chamado de serem luz para as nações e levando a salvação além das fronteiras de Israel. Ao ouvirem isso, os gentios se alegram e creem, e assim a palavra do Senhor se espalha por toda aquela região. No entanto, os líderes judeus instigam mulheres influentes e as autoridades da cidade, desencadeando uma perseguição que leva Paulo e Barnabé a serem expulsos daquele território. Em sinal de protesto, os apóstolos sacodem o pó dos pés contra eles e seguem para Icônio, enquanto os novos discípulos em Antioquia permanecem cheios de alegria e do Espírito Santo, consolidando a ideia de que o reino de Deus avança mesmo sob pressão. Atos 13 nos ensina que a expansão do Evangelho não é fruto do acaso, mas de uma estratégia divina executada por pessoas dispostas a romper qualquer tipo de barreira. E também nos ensina 3 princípios fundamentais. Primeiro, que a igreja é a base de lançamento. A missão não começa de forma isolada, mas dentro de uma comunidade que ora, jejua e ouve a direção do Espírito Santo. Segundo, o evangelho enfrenta a oposição no poder, seja através do misticismo de um Elimas ou da influência política das cidades, a mensagem sempre encontrará resistência, e isso exigirá autoridade espiritual e resiliência.
Terceiro, a rejeição abre novas portas. Quando uma porta se fecha, Deus usa essa resistência para empurrar o movimento em direção a novos lugares. A perseguição não interrompe o crescimento, ela o dispersa e o multiplica. E a nossa frase para a reflexão de hoje é: o Evangelho é como sangue, ele precisa circular para manter o corpo vivo. Atos 13 é o momento em que o coração de Deus começa a bombear vida para as principais veias de todo o mundo. E amanhã avançaremos para Atos 14. Vamos descobrir por que a perseguição não foi o fim, mas o combustível para a expansão das primeiras comunidades que romperam fronteiras e estabeleceram raízes em um solo muito difícil. Eu te espero amanhã aqui no Canal Bendito. Até lá!